Olá pessoal, chegamos enfim a mais um dia de estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje nós iniciaremos os comentários do quarto e último item da introdução deste livro, em que Kardec coloca como título Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Neste item, Kardec diz que as grandes ideias não surgem subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhe preparam parcialmente os seus caminhos. Então Kardec aqui ele está dizendo que nenhuma ideia, nenhuma verdade, ela aparece de pronto, de uma hora para outra. Ela é trabalhada, ela é desenvolvida ao longo do tempo, sempre conforme a capacidade da humanidade naquele determinado momento em que ela vem se expressando. Não é? A gente consegue ver essa aplicação não só no campo da religião, mas também dentro do próprio campo da ciência. Dentro do campo da religião, a gente consegue ver essa preparação, por exemplo, para a primeira revelação trazida por Moisés, iniciada por Abraão, passando de Abraão para Isaac, depois Jacó, até chegar em Moisés, e após Moisés, todos os profetas preparando o terreno para que Jesus trouxesse a sua doutrina. Inclusive, Kardec também diz uma coisa muito interessante. Ele fala que depois, né, de Deus enviar essas pessoas que iam preparando a humanidade pouco a pouco, ele envia um homem para resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos. Foi o que Jesus fez, selecionando aquilo de bom, que a lei, que até aquela época havia sido aplicada, e eliminando aqueles excessos que foram imputados conforme a necessidade daqueles tempos. Né? Kardec também diz que assim ocorreu com a ideia cristã, que foi precedida vários séculos antes de Jesus, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, Kardec está colocando Sócrates e Platão como um desses, digamos profetas da antiguidade. E este termo podemos assim denominar porque a gente vai até encontrar no livro O Consolador, na questão 278, uma pergunta endereçada a Emmanuel, que é feita da seguinte maneira: devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem às páginas do Velho Testamento? E aí então Emmanuel responde: além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Buda, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Então aqui Emmanuel ele coloca Sócrates como um dos profetas, por trazerem uma preparação daquilo que Jesus viria dizer. E aí é essa ideia que o codificador ele tenta nos trazer, nos chamar a atenção para este item. Mas então aqui Kardec ele quer trazer a semelhança da doutrina dita por Sócrates com a doutrina dita por Cristo. Inclusive, Kardec ele diz que o Sócrates ele vivenciava o que ele pregava, assim como o próprio Jesus. No livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel diz que a existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproximava-se da exemplificação do próprio Cristo. Então aqui ele está falando da exemplificação, não necessariamente ele está falando, comparando, não igualando Sócrates a Jesus, mas mostrando, destacando a semelhança do comportamento de Sócrates, não só do comportamento, mas da sua doutrina, dos seus dizeres, com aquilo que Jesus ensinava.
Então, Kardec ele vem fazer vários paralelos relacionados a Sócrates, porque assim como Jesus ele não deixou nada escrito, foi os seus discípulos quem escreveu. No caso, Platão escreveu aquilo que Sócrates trouxe. Ele também, assim como Jesus, ele morreu a morte dos criminosos por corromper os costumes, por ser julgado que ele teria corrompido os costumes da sociedade em que vivia. Onde a única coisa que ele fazia, onde ele sempre dizia que lutava apenas pela verdade. E ele foi condenado, assim como Cristo, pelos doutos da época, ou seja, os fariseus de seu tempo. Assim como Jesus também, ele pregava a imortalidade da alma, ele acreditava que existia uma vida futura. E principalmente, o que naquela época foi um dos fatores preponderantes para que ele fosse julgado, ele acreditava na unicidade de Deus. E também, assim como Jesus, ele foi um marco na época. Tanto que a filosofia ela é dividida entre antes e depois da sua existência, da existência de Sócrates. E Kardec depois ele vem fazer uma menção muito interessante para talvez daquelas pessoas que pudessem considerar esse paralelo como uma profanação. Aquelas pessoas que pudessem imaginar que Kardec estaria igualando Sócrates com Jesus. E na verdade não era esse o interesse de Kardec, era se mostrar a semelhança das duas doutrinas. Tanto que Kardec diz que, obviamente, a doutrina de Jesus era mais completa e muito mais depurada que a de Sócrates. Afinal de contas, Sócrates sempre diz, como dissemos há pouco, que ele estava numa busca constante pela verdade. Já o Cristo, ele era a própria verdade, o próprio caminho e a vida, como ele mesmo nos diz. Então, Kardec, ele veio, o objetivo dele é trazer um resumo, logo após ele vai trazer um resumo, onde ele cita os principais pontos da sua doutrina e o que isso converge com o Espiritismo. Uma vez que se conseguimos encontrar na doutrina de Sócrates os preceitos cristãos, da mesma maneira encontraremos os princípios fundamentais preconizados pelo Espiritismo. Então, no próximo vídeo, nós vamos comentar sobre esse resumo trazido por Kardec. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.